Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Esse é mais um episódio do quadro Café com Fé e hoje eu quero falar com vocês sobre intimidade com Deus. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, me ajuda muito na divulgação do canal e se inscrever aqui no meu canal e ativar os sininhos da notificação, assim você não perde nada que rolar por aqui. Então bora lá? Bom, gente, então vamos lá, falar desse tema tão importante que é intimidade com Deus. Se relacionar com Deus é algo surpreendente e que vai trazer diversos benefícios para a sua vida aí, espiritual, para a sua vida pessoal, em todas as áreas da sua vida. Ter uma intimidade, ter um relacionamento com Deus é muito gostoso e é muito importante. E o primeiro passo que eu considero de extrema importância para você começar uma vida íntima com Deus é ser amiga de Deus. Quando a gente pensa em amizade, a gente pensa logo em confiança. Eu tenho 3 melhores amigas, onde eu sei que eu posso contar. Com Deus não é diferente. Você precisa realmente ter uma amizade com Deus. Conte suas coisas para Deus. Às vezes você tem algo aí na sua vida que você acha que é impossível. É os seus olhos, mas aos olhos de Deus não. Conte para Ele, confie nele as suas angústias, os seus sonhos, os seus projetos. Muitas das vezes nós pensamos que nós temos o poder de fazer coisas que só está nas mãos de Deus. Então realmente conte para Ele, traga Deus para dentro da sua casa como um amigo, como um pai que te ama e que quer o seu bem. Confie nele plenamente para todas as coisas. Olha, Deus conhece seus pensamentos, Deus sonda o teu coração, mas Ele quer que a gente fale com Ele, que a gente seja humilde para falar com Ele, que a gente realmente se derrame aos pés dEle para pedir aquilo que nós necessitamos, para sermos gratos a Ele, para sonharmos com Ele, porque muito melhor é os sonhos de Deus para a nossa vida. Então confia a Ele o que você sonha, o que você quer, os seus projetos de vida, a sua família, os seus filhos, e Ele te devolverá da mesma forma, contando para você os sonhos que Ele tem para a sua vida. Entrega realmente sua vida nas mãos dEle. O segundo passo é ter tempo de qualidade com Deus. Assim como num relacionamento, num casamento, num namoro, numa amizade, você precisa dedicar tempo a outra pessoa que está se relacionando com você, porque senão não vai fluir, né? Você tem que regar a flor para que ela floresça. A mesma coisa com um relacionamento, você tem que regar todos os dias para que ele floresça. E com Deus, gente, às vezes a gente passa despercebido na nossa rotina, a gente não tem o hábito de falar com Deus. Olha, eu sou cristã desde que eu me entendo por gente. Desde os 4 anos de idade que eu vou, meu pai e minha mãe se converteram ao evangelho e eu vou na igreja. Mas eu fui criar hábito de falar com Deus, de ter tempo com Deus há pouco tempo. E eu vou falar logo em seguida o porquê. Mas assim, antes eu só ia na igreja, orava quando dormia, orava na hora do almoço e era isso. Mas quando você começa a dedicar tempo para Deus, sua vida muda em todos os sentidos, completamente. Tudo que você faz, você começa a colocar Deus na frente. As pessoas aqui, às vezes, quem não me conhece, fala assim, nossa, mas a Ana só fica conversando sozinha. Mas não é sozinha, eu tô conversando o tempo todo com Deus. O tempo todo, tô fazendo comida, tô conversando. Porque eu conto tudo pra Ele. Porque eu aprendi a confiar em Deus, a deixar tudo nas mãos dEle. Então tudo que eu faço, tudo que eu penso, qualquer coisa que eu tô fazendo, eu tô conversando com Deus. Às vezes eu tô com meu filho aqui em casa, brincando com ele, mas eu tô conversando com Deus também, pedindo proteção. Então, assim, traga Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Tenha realmente um tempo de qualidade para Deus. Olha, às vezes sua vida é muito corrida, muito agitada, mas acorda um pouquinho mais cedo, ou então dorme um pouquinho mais tarde e começa a ter práticas que vai te ajudar nessa intimidade com Deus. Olha, não precisa você começar aí lendo um capítulo por dia. A gente começa pouco mesmo. Tira aí 20 minutos do seu dia, faz uma oração, ore pela sua casa, pela sua família. Depois leia 3, 4 versículos da Bíblia e vai aumentando. Depois vai ficar tão leve, mas tão leve que vai virar um hábito seu. O terceiro passo é depender de Deus. Seja dependente de Deus. Nós, como seres humanos, temos
a mania de achar que somos independentes demais. Tudo na nossa vida a gente quer independência. A gente quer independência financeira, a gente quer independência amorosa, a gente quer independência pessoal, profissional, mas nós não podemos ter independência espiritual. Deus quer que nós sejamos dependentes dele. Seja dependente dele, sabe por quê? Porque nem tudo você pode fazer. O que é possível para você fazer, você tem que fazer, óbvio. Mas tem coisas que é só para Deus. Às vezes você está passando uma luta muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui da minha vida. Eu vou abrir meu coração aqui para vocês e falar de um período muito difícil na minha vida. Quando eu casei, em 2016, em agosto de 2016 eu casei. E Deus fala muito comigo em sonhos. Eu sonhei com uma pessoa me falando que meu casamento ia ser do jeito que eu sempre sonhei. Ia ser melhor do que eu sonhei, ia ser muita bênção. Porém, eu ia passar muita luta depois. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu conversei com a minha mãe, isso é coisa da sua cabeça, que não sei o quê. Mas eu fiquei com aquele sonho, sabe? Eu pedi pra Deus tirar aquele sonho da minha cabeça, se não fosse realmente algo que ele estivesse falando, mas nunca saiu da minha cabeça. E depois que eu casei, eu realmente passei muita luta financeira. Por quê? Eu casei ciente de que eu não iria diretamente para minha casa, porque eu estava construindo, eu e meu esposo, e nossa casa ainda não tinha possibilidade de a gente entrar, nem assim, no reboco não estava. Então eu tive que morar um tempo com os meus pais. Eu estava tranquila em relação a isso, né? Meu marido não ganhava mal, ele tinha um salário bom na empresa que ele trabalhava, eu estava fazendo faculdade de enfermagem. E no ano seguinte, quase um ano depois de casados, em julho, no final de julho, eu descobri uma gravidez de 3 meses. Pra mim foi um baque enorme, porque assim, eu sempre quis ser mãe, sempre tive o sonho de ser mãe. Só que naquele momento, pra mim, no meu momento ali, eu não poderia ser mãe. Eu estava no 6º período da minha faculdade de enfermagem. Eu estava começando a gostar bastante da profissão. Assim, foi um momento de muita turbulência na minha vida. Eu sempre reclamava de tudo. Eu comecei a ver aquela gravidez realmente como um fardo. Eu tenho vergonha de dizer isso e eu me arrependo amargamente. Logo no início, foi desse jeito que eu me senti. Mas e aí, a barriga foi crescendo, meu filho foi crescendo, se desenvolvendo dentro de mim. E não tem como você não amar, né, um filho que está dentro de você. Só que junto com isso veio as preocupações. Eu não tinha uma casa para oferecer para meu filho. Eu não tinha nada. Nem mesmo formada eu estava ainda faltando 2 anos para minha formatura. E naquele momento eu comecei a pensar, eu vou ter que dar um tempo na faculdade, porque eu tenho que criar meu filho. Eu não tinha uma rede de apoio para que pudesse me ajudar a cuidar do meu filho enquanto eu estivesse na faculdade, então eu tive que trancar a faculdade e aquilo foi pesando sobre mim. E a minha falta de fé, a minha falta de intimidade com Deus só piorou com essa situação. Eu ficava questionando Deus a todo tempo, mas Deus estava cuidando de tudo. Eu não precisava ter ficado preocupada daquele jeito. Eu chorava tanto, mas tanto. Meu Deus, como eu me arrependo. Depois de um tempo, meu marido foi mandado embora do serviço, a gente conseguiu mexer na nossa casa e mudamos para nossa casa. Continuamos a passar lutas, muitas lutas financeiras, muita dificuldade, porque eu estava em casa com meu filho, ele estava trabalhando, foi para um outro emprego que não ganhava tão bem. E assim, foi um momento que eu mais me apeguei a Deus. Comecei e falei, não, eu quero mudar. Comecei a orar mais, comecei a ler mais a Bíblia. Eu não estou dizendo que os problemas sumiram, tá, gente? Não, isso não acontece assim. Nós precisamos passar pelo deserto para aprendermos alguma coisa com ele. E assim, os problemas não sumiram, mas eu aprendi a ser forte frente a eles. Eu aprendi a ter confiança em Deus. Minha vida, assim, mudou da água pro vinho, porque eu comecei a ser uma outra pessoa. Eu não reclamava mais, eu comecei a ser grata pelas pequenas coisas. Então eu realmente deixei tudo na dependência de Deus. Seja dependente de Deus, não é vergonha. É vergonha você ser dependente de outro ser humano que não pode fazer nada por você. Agora de um Deus supremo, de um Deus maravilhoso, grandioso, que pode fazer todas as coisas pela sua vida. Isso não é vergonha, seja dependente dele. Na hora certa, ele vai agir ao seu favor. Assim como agiu com o meu. Hoje aqui, ó, eu estou, graças a Deus, voltei para a faculdade, depois de um período de desobediência. Eu tenho meu filho saudável, tenho meu esposo, minha casa. Tá longe do jeito que eu sonho? Está.
Mas eu ainda continuo sonhando e eu sei que um dia eu vou alcançar meu sonho de ter minha casa pronta, de ter todas as coisas que eu sonho, de fazer tudo aquilo que eu desejo. Por quê? Porque eu dependo apenas de Deus. O quarto passo é ser humilde para ouvir a Deus. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Deus nos fala o tempo todo. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus nos fala através de outras pessoas, Deus nos fala através de sonhos, assim como fala comigo. Esteja sensível. Por muito tempo eu estava insensível à voz de Deus. Outro exemplo que eu quero dar é em relação à minha faculdade. Eu saí por causa do meu filho, para cuidar dele, e o meu propósito era trancar apenas um ano. Só que nesse um ano aconteceram tantas coisas e surgiram tantos outros sonhos na minha vida que eu falei que eu não iria fazer faculdade mais, que eu ia desistir, e eu tinha bolsa de 100% na faculdade. E aí eu fui lá e orei a Deus, só que o meu ego falou muito mais alto, aquilo que eu queria falou muito mais alto, e eu fui lá e tranquei minha faculdade. Tranquei não, desisti da minha faculdade, cancelei minha bolsa. Isso foi no ano de 2019. E aí, quando eu saí da faculdade, assim que eu saí da faculdade, eu fiquei sonhando muito. Fiquei 1 ano e meio sonhando com a faculdade. E eu ficava pensando, meu Deus, por que eu sonho tanto com a faculdade? Mas assim, deixei. E aí, passou mais um tempo e eu continuava sonhando. Teve um dia que eu acordei disposta a entender aquilo que Deus queria falar comigo. E eu ouvi o que Deus queria falar comigo. E aí eu fui no monte, orei a Deus, pedi a Deus direção. E eu sabia que era o que Deus queria pra mim. Que eu voltasse pra faculdade. Esse ano eu me formo, graças a Deus. E assim, estou super bem com Deus. Eu nunca mais tive sonhos em relação a nada de faculdade. Então assim, eu comecei a ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para fazer aquilo que Ele estava mandando eu fazer. Esse quadro aqui no canal, por exemplo, faz parte de uma coisa que Deus falou no meu coração. Então vamos, estar sensíveis a um versículo da Bíblia, quando você abre, quando Deus fala no seu coração. O outro passo é congregar. Eu congrego desde que eu era, como eu já falei aqui, desde que eu era uma criança. E pra mim, gente, isso é muito importante, porque meu pai e minha mãe me criou assim, congregando numa igreja. E por mais que às vezes eu me sentia fraca espiritualmente, estar numa igreja me fortalecia muito. Jesus disse que a igreja é um corpo e que nós fazemos parte dela, somos membros que com distintas funções, mas uma complementa a outra. Então, eu me sinto assim na igreja. Eu tenho uma função, meu irmão tem uma outra função, mas a gente se complementa. E por mais que nós estejamos fracos às vezes, quando nós estamos juntos, nós nos sentimos aquecidos, nós nos sentimos motivados. É um momento também de você ali levar sua adoração para Deus. Então congregue. Congregação é importante. Jesus congregou, ele ia nos templos quando ele passou pela terra. Por que nós não vamos congregar? Se é uma ordenança que ele mesmo deixou. O sexto passo que eu considero muito importante é a obediência. Desobedecer não é bom. Você não vai alcançar nada daquilo que Deus tem para você se você andar na desobediência, seja com qualquer coisa. Antes de fazer qualquer coisa, ore a Deus e realmente escute a voz de Deus. Obedeça aquilo que Ele lhe falar. Não vá por conveniência própria ou pela sua própria inteligência, porque não vai dar certo. Deus conhece o seu futuro, a gente não sabe de nada. Então, escute a voz dele, obedeça-o. Eu queria deixar para vocês agora aqui 2 versículos da Bíblia, onde Deus fala sobre obediência, o quão importante é obedecer a Ele. O primeiro versículo que eu vou ler é lá em João 14, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Ou obedecerei, que é a mesma coisa, né? Então, assim, se você ama a Deus, obedeça-o, guarde aquilo que Ele te pediu, faça aquilo que Ele te chamou para fazer. O outro versículo é em Deuteronômio 5:29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre.
Isso aqui é a promessa de Deus para sua vida. Obedeça-o e tudo na sua vida irá bem, não somente com você, mas com a sua geração, com seus descendentes futuros. Então, assim, obediência é importante e todos esses passos aqui são de extrema importância para você ter uma intimidade com Deus, para você estabelecer um relacionamento com Deus. Estabeleça esse relacionamento quanto antes. Comece. Não importa o que você vai fazer, se é um versículo por dia, Deus quer a sua atitude, que você comece. Deus vai te ajudar, tá bom? Eu espero que essa mensagem tenha entrado no seu coração, te ajude de alguma forma e que Deus possa continuar abençoando a sua vida, assim como tem abençoado a minha. Que Deus possa ter misericórdia e graça de nossas vidas todos os dias. Um beijo e até o próximo vídeo.